Palavra ao Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Nós vamos meditar na Palavra Santa, no Salmo 92. Nós vamos meditar como é bom estar amparado, como é bom louvar, como é bom bendizer o Senhor, como é bom entender. Porque a gente entendendo a palavra de Deus, a revelação de Deus, e tendo consciência da nossa própria vida, da nossa fraqueza ou do nosso fracasso, muitos têm fraqueza, outros têm fracasso, outros caem em fracasso, com escândalos, com coisas que são terríveis. Então, a gente entendendo, a gente passa a ser realmente mais grato, a gente deve passar a ser mais humilde, deve passar a compreender mais o lado do outro, já que eu também fracasso, já que eu também sou fraco, eu não tenho por que excusar, por que recusar, por que não admitir e não dar, digamos, um desconto àquele que a gente sabe que tem determinada fraqueza. Então, entender é uma necessidade. Entender é uma necessidade. Entender esta palavra, entender o propósito divino é uma necessidade. Então vamos à leitura. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade. Pois sobre o instrumento de 10 cordas, e sobre o saltério, e sobre a harpa, com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exaltarei as tuas obras, as obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Eu acho muito bom entender. Eu glorifico a Deus porque não me vejo, não me situo, não me coloco aqui no versículo de número 6. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. O homem brutal, por não conhecer e às vezes por achar que tudo vai terminar assim, isso mesmo, a vida é assim, acaba tudo, com a morte acaba tudo. Eu não vou dizer, se fosse ou se ser, segundo eu, Matuto. Mas, se fosse só aqui, Jesus Cristo tinha vindo aqui fazer o quê? Se fosse apenas aqui, 70 anos, 80 anos, 90, 105, 110, 115 estourando. Parece que tem pessoas com 115 anos no mundo. Jesus Cristo teria vindo fazer o quê? Sofrer tanta humilhação, nascer numa manjedoura, se criar em situações precárias, fugir por causa dos inimigos. Os pais fugiram com ele desde a infância, e ele se ausentou e fugiu muitas vezes na idade adulta. Então, se fosse só aqui, não teríamos conhecido a história de Jesus, porque ele veio para anunciar a salvação, a vida eterna, e foi enfático. É melhor você entrar na vida sem os pés, sem as mãos, sem os olhos, do que tendo os 2 pés, as 2 mãos e os 2 olhos e ser sepultado no inferno, lançado no inferno, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca apaga. Se tem algo mais claro do que isto, eu preciso aprender. Então, é bom entender. O homem brutal não entende. Não, com a morte acaba tudo, é aqui mesmo.
Aí faz com aquele indivíduo que a Bíblia menciona. Não é o homem da Bíblia, não. É o homem que a Bíblia menciona. O homem da Bíblia geralmente era o homem santo, era o homem decente, era o homem temente, era o homem que Deus usava. O homem da Bíblia. Os homens que a Bíblia fala é que eram mundos totalmente diferentes. E a Bíblia fala de um que diz: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Pois é, esperança só nesta vida. Aí o apóstolo Paulo diz que aqueles que têm a vida só, a esperança só nesta vida, seriam os mais miseráveis de todos os homens. O salmista tinha, apesar de não existir doutrina clara a respeito de morar no céu, ser levado para o céu, haver arrebatamento, eu venho e levarei para mim mesmo, como Jesus ensina em João. Mas o Espírito de Deus era o mesmo e diz aqui: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Anunciar louvando, anunciar cantando, sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa e com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exaltarei nas tuas obras, exultarei das obras das tuas mãos. Quão grandes são! Não tem como não exaltar o Senhor, bendizer o Senhor, pela criação animada, inanimada. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, todos os reinos da terra. Ele é o rei dos reis, o rei dos reinos, o dono dos reinos. Ele é o Senhor. Não tem como não exaltar, se não for qualificado no versículo 6 como um homem brutal. O homem brutal não adora, o homem brutal não conhece, o homem brutal não aceita, o homem brutal não entende. Mas aqui diz: bom é entender. É bom, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, e muito profundos os teus pensamentos. O profeta Jeremias, exortando o povo, orientando o povo a respeito de como está na Babilônia. Os profetas, o Jeremias e o Ezequiel, exortaram o povo, ensinaram a respeito do cativeiro, porque era juízo, e a respeito do cativeiro para manter a nação. Eles iriam para o cativeiro por causa da desobediência e voltariam do cativeiro por causa da fidelidade de Deus. E eles foram ensinados: olha, construam casas, plantem vinhas, casem suas filhas com os homens daí, dê suas filhas em casamento, tomem as filhas deles em casamento para vossos filhos, construam e orem pela cidade, orem pelo governo, orem pelo Estado, orem pelo reino, para ter paz. Orientação da palavra de Deus, a orientação para eles. Ninguém engane vocês. O cativeiro é 70 anos. Então construa, prospere, progridem, procurem progredir. Deem as suas filhas em casamento e tomem as filhas deles em casamento. Instrução, pensamentos. E naquela instrução diz: porque eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos do bem, pensamentos para o vosso bem, que era exatamente trazer, restaurar, através do Zorobabel, através do Neemias, através do Esdras, a restauração do povo, para continuar e cumprir todas as promessas, entre elas a promessa do Messias, a promessa do reino eterno para Davi. Então, meus amados, é esta grandeza que nós entendemos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos os teus pensamentos. Os pensamentos a respeito de nós, os pensamentos a respeito das gerações passadas e os pensamentos de Deus a respeito do que vai acontecer.
Aí ele vai dar esta espetada aqui no homem brutal. O homem brutal não conhece, o homem brutal não chega, não tem a menor compreensão disso. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. O louco não entende. Jesus falou a história de um louco. Jesus disse que o homem tinha propriedade, produziu muito, e ele disse: o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou guardar tudo isto? Não tenho uma ideia. Vou derrubar esses celeiros pequenos, construir celeiros grandes, grandes silos, encher até a tampa, e depois eu sento, cruzo a perna e digo: olha, minha alma, tu tens muito, para muito tempo, come, bebe e folga. Mas ele ouviu uma voz que dizia: louco, o que tu tens? Para quem ficará se hoje for tirada a tua alma? Se pedirem hoje a tua alma, o que tu tens preparado, quem é que vai comer? Quem vai ficar com isso aí? Jesus falando sobre o homem louco. Aqui, o homem brutal não conhece, o louco não quer entender. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe cada um, dando vitória, graça, sustentando e dando entendimento. O entendimento faz a gente glorificar, bendizer e honrar o nosso Deus. Nós vamos orar, e a nossa oração hoje, meus amados irmãos, é pelos irmãos que saíram da nossa congregação. Eu tenho muita alegria em saber que alguns estão bem. Alguns estão bem. O Henrique Camilo está bem, o Carlos Brito está bem. Alguns que saíram já através do meu trabalho, já pessoas que estiveram comigo. O Henrique aceitou Cristo, era criança, lá na terceira etapa. Hoje eu conversei com a genitora dele e fiquei feliz. Orar pelos meus irmãos que saíram das nossas congregações, mas estão prosperando e produzindo frutos para o reino de Deus em outras congregações onde estão trabalhando para o Senhor. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, meu Senhor, pela vida, pela salvação. Queremos te louvar e agradecer, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda os teus servos. Ajuda, manifesta o teu poder em cada coração, nos dá entendimento da tua bondade, do teu grande amor, Senhor. Agora, Pai querido, abençoa e guarda a tua igreja na cidade e no campo, os teus servos dando vigor, graça, saúde, dando compromisso, Deus, que cada crente tenha a responsabilidade de zelar, meu Senhor, pelo bem-estar da igreja e pela aplicação da sã doutrina. Deus bendito, e agora te apresento os irmãos que saíram, Senhor, da nossa congregação, saíram bem. Abençoa os teus filhos, guarda, Senhor. O irmão Henrique, guarda, toma em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, irmão Carlos Brito, toma em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, irmão Hermínio, toma em tuas santas mãos. Guarda, Senhor, os meus irmãos. Manifesta o teu poder na vida da igreja. Os demais servos teus, meu Senhor, meus filhos na graça, Senhor, que nós ajudamos na formação, na orientação, que eles possam prosperar para a glória do teu reino. Abençoa, filhos e filhas, Pai. Amado Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!